Boa tarde, professora, tudo bom? Nós somos o grupo sobre redução de habitats silvestres, composto pelo Gabriel, pela Maria, pela Gabriela e por mim e o Thiago. Como eu disse, né, nosso grupo falará sobre redução de habitats silvestres. Como o Brasil é um país privilegiado de conter diversos habitats, focamos nos 5 maiores e de maior uso da agropecuária e indústria. Nessa parte, farei uma pequena introdução sobre as principais características dos temas selecionados. Iniciamos com a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro que apresenta uma fauna e flora adaptada à seca, um clima semiárido e, infelizmente, tem uma característica negativa marcante, que é várias de suas espécies endêmicas em extinção. Em seguida, falaremos sobre o Cerrado, com sua vegetação bastante diversificada, na qual apresenta variedades fitofisionômicas, características específicas acordadas com a área abrangida. Suas árvores apresentam geralmente troncos grossos e tortuosos, e por conta do clima tropical sazonal, tem duas estações bem definidas. A seguir, o Pantanal apresenta uma grande biodiversidade. Ele é uma planície formada pela drenagem da bacia hidrográfica do Alto Paraguai e possui um clima tropical continental, com um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Sem delonga, a Mata Atlântica, a primeira a ser vista pelos europeus, possui árvores de grande porte que formam um microclima próprio, produzindo sombra e umidade. Devido a essas árvores, ela é uma floresta densa e fechada, fora que apresenta uma das mais variedades biodiversidades do mundo, com a presença de diversas espécies animais e vegetais. Por fim, falaremos da nossa rainha floresta amazônica. Mesmo estando em alguns países da América do Sul, grande parte está no Brasil. Ela caracteriza-se por ser heterogênea, havendo um elevado quantitativo de espécies, cerca de 2.500 tipos de árvores e mais de 30.000 tipos de plantas. Além disso, ela é perene, ou seja, permanece verde durante todo o ano, pois não perde as suas folhas no outono. Depois dessa introdução, esclarecerei sobre o trabalho. Devido ao tempo curto hábil de apresentação, focamos em duas principais causas para a redução dos habitats e duas formas de tentar minimizar essas problemáticas. Bom, então como o Thiago disse, a Caatinga, ela é uma região exclusiva do Brasil, ou seja, ela é o bioma que não atravessa os limites do país. Ela é um bioma de região semiárida com uma biodiversidade muito rica. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela tem cerca de 318 espécies endêmicas, ou seja, que são só da Caatinga. E o território da Caatinga ocupa 11% do território brasileiro, com aproximadamente 844 mil quilômetros quadrados, e uma população de 28 milhões de pessoas. Então ela abrange os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão e uma pequena faixa ali de Minas Gerais. O nome Caatinga vem de Mata Branca. Em tupi significa Mata Branca, porque quando está na região, no período de seca, ela apresenta uma coloração esbranquiçada. Né? O ano ele é dividido no período curto, que é o período chuvoso, de 3 a 5 meses, e o período da seca, que geralmente dura entre 7 e 9 meses. E nesse período de seca, o solo pode chegar até 60 graus Celsius. Então, falando um pouco das causas dessa redução dos habitats, a gente pode destacar a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A agricultura ela é caracterizada como uma agricultura de baixa tecnologia, porque hoje em dia já tem tecnologias bem mais avançadas, como por exemplo o, o, as maquinarias, e isso não é utilizado, então isso acaba prejudicando o bioma. Além de uma pecuária extensiva, o que é uma pecuária extensiva? Quando você tem territórios muito grandes utilizados pela pecuária, só que com poucos cabeças de gado, por exemplo. Então tem um proveito muito pequeno. E o extrativismo, né, que são
esses três fatores eles contribuem muito para a destruição do ambiente. É estimado que 25% da biomassa da caatinga hoje é utilizado como fonte de energia, como por exemplo pelas indústrias e pelo comércio, tipo, principalmente em forma de lenha. Então, dentro desse contexto, a gente pode ver que a caatinga está sendo muito suscetível à desertificação, porque tudo isso vai contribuindo para uma queda, principalmente do clima e da hidrologia. E hoje a gente só tem aproximadamente 1,5% do bioma em unidade de proteção. Então, esse é um dos motivos de preocupação que a gente tem da conservação da caatinga. E agora falando um pouco do cerrado, o cerrado ele é um bioma muito extenso, né? A gente tem aproximadamente mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, que equivale a 1/4 do território do Brasil. E vai, o, além dele ser muito extenso, ele serve como um elo entre os 4 biomas do Brasil, que são a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Então, 5% de todas as espécies do planeta estão no Cerrado e 30% da biodiversidade do Brasil. Então, a gente vê que ele tem esse papel de elo, ele conecta os biomas, e então, com a destruição do Cerrado, seria como se estivesse quebrando esse elo de conexão. E a gente sabe que hoje 50% da vegetação do Cerrado já foi eliminado. A gente só tem ali menos de 3% de área de proteção. Então, a gente também tem que lembrar que o Cerrado ele é considerado o berço das águas do Brasil, que ele alimenta 3 aquíferos gigantes subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas, além de todo o Pantanal. Então, é vital para a preservação da água, porque o Cerrado ele é considerado uma floresta invertida. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado ele tem árvores menores com raízes muito grandes. Então ele serve como se fosse uma esponja que absorve toda essa água e distribui por todas as regiões. Então, falando um pouco dessa redução, né, a gente tem a atividade garimpeira, a mineração, a pecuária e a agricultura. Com a atividade do garimpo, os rios eles vão se contaminando, né, com mercúrio, e isso vai causando grandes faixas de assoreamento, que seria o bloqueio da terra nos rios. E além desse garimpo, a mineração, como ela é muito intensa, ela acaba prejudicando o próprio garimpo, que ela impossibilita a coleta de ouro debaixo dos rios. Aí, somado a isso, a gente tem a pecuária e a agricultura, que hoje são os maiores fatores de risco para o cerrado. A gente pode destacar a monocultura intensiva dos grãos, que seria um único produto agrícola sendo produzido, e a pecuária extensiva, que é essa pecuária com pouco proveito das terras, com baixa tecnologia, e essas duas atividades são muito prejudiciais para esse cenário, que vai esgotando cada vez mais os recursos. Só que o problema ele não se resume a isso, porque existem muitas políticas agrícolas e sistemas de mineração impróprios, além do grande aumento populacional. Então, dos 40% do território do Cerrado, que mantém algumas características originais, os outros 40% já foram totalmente destruídos. Então a gente calcula ali uns 19% só da vegetação em bom estado. Algumas das consequências, né, que a gente pode listar seria a poluição e a extinção das espécies. O maior perigo ambiental hoje é a extinção das espécies, porque quando, por exemplo, uma grande quantidade da fauna é reduzida, essa variedade genética que tem nos animais ela é diminuída, o DNA então ele é reduzido e essa espécie ela é considerada geneticamente extinta. Daí vem esse termo. E a poluição a gente pode destacar a degradação dos habitats, a invasão de outras espécies, as alterações das queimadas, tudo isso retorna com um grande prejuízo ambiental para o planeta. E o manejo
deficiente hoje que a gente tem muito dos solos, que vai causando a erosão, que vai prejudicar as plantas. O fogo, que é frequentemente usado para limpar os terrenos, né, terrenos muito grandes, eles até o fogo, isso vai prejudicando os arbustos, além de liberar, né, muito dióxido de carbono na atmosfera. A gente sabe que todas essas atividades vão contribuindo negativamente, além da hidrologia, o nosso próprio clima, né? Então, devem ser sempre incentivadas as medidas de conservação do cerrado. Eu vou falar um pouco agora sobre o Pantanal. O Pantanal é considerado um patrimônio natural da humanidade e uma reserva da biosfera. Está localizado na América do Sul, com sua maior parte no Brasil, tocando a Bolívia e o Paraguai. O clima é marcado por altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Possui cerca de 4.000 espécies entre plantas e animais. Um dos principais fatores que favorece a grande diversidade do Pantanal é a alternância entre a escassez e a abundância de água. O Alfredo Moraes Thomas, pesquisador do Laboratório de Vida Selvagem da Embrapa Pantanal, diz que essa constante situação favorece uma maior produtividade primária e a conversão de luz solar em energia e biomassa levam um suporte maior para toda a cadeia alimentar. Apesar da biodiversidade extensa, da abundância de água e de ser conhecido como um santuário preservado, o Pantanal tem característica de ser uma região sensível e vulnerável a ameaças. A manutenção hidrológica e a interação entre as espécies é um fator importante para a preservação do ecossistema, e qualquer interferência no ciclo compromete drasticamente. Com isso, existem fatores que influenciam nesse ciclo e causam uma redução de habitats silvestres. São eles: a agropecuária, considerada uma das maiores atividades econômicas exercidas na região, causa o desmatamento de terrenos para transformar em pastos e campos agrícolas. O desmatamento tem como objetivo aumentar a área aberta e não sujeita à inundação para facilitar as plantações e o manejo do gado. As queimadas está relacionada à ocupação humana, altera de forma drástica o bioma e o fluxo hídrico. E o turismo não regulado, pois, apesar de ter um bom potencial econômico no Pantanal, essa atividade necessita de práticas sustentáveis e profissionais qualificados. Além disso, o lixo produzido não é tratado adequadamente, sendo queimado ou enterrado. Como consequência dessa atividade, temos a perda da biodiversidade, que elimina uma grande quantidade de espécies da fauna e da flora, seja pela queimada ou pelo desmatamento, que fragmenta os habitats originais. Além disso, a alteração do clima também é uma consequência, pois as queimadas e o desmatamento desfavorecem a continuidade do ciclo que algumas espécies necessitam para sobreviver. A Mata Atlântica é o bioma mais rico em biodiversidade do Brasil. Ele serve de habitat para mais de 20.000 espécies vegetais, sendo 8.000 endêmicas e 2.000 espécies de animais. Ele é também o mais desmatado dos biomas nacionais e o segundo mais ameaçado do planeta. Inicialmente, ele ocupava uma área de aproximadamente 15% do território nacional, mas atualmente, com o desmatamento em massa, restam apenas 12,5% da floresta que existia originalmente. Esse bioma está localizado predominantemente na região litorânea do país, e por ser muito extenso e diversificado, ele acaba sofrendo variações de latitude e altitude. E com isso, ele foi subdividido em ecossistemas, que foram definidos em 1992 pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Além de ser habitat para toda essa biodiversidade, abriga aproximadamente 70% da população brasileira. Ademais, esse território
mantém as nascentes e mananciais que abastecem as cidades e comunidades do interior, regulam o clima e abriga comunidades tradicionais, incluindo povos indígenas. Pode passar. Dentre as diversas causas que levaram à redução de habitats desse bioma, as causas de maior impacto ocorreram desde o século XVI até o XX. Ou seja, a Mata Atlântica está sendo desflorestada há mais de 4 séculos. As causas que mais se destacam são a extração de recursos naturais, o processo de ocupação do solo até o século XX, o desenvolvimento e o desenvolvimento da agropecuária. A extração de recursos naturais iniciou-se com a chegada dos portugueses ao Brasil. Eles exploraram intensivamente grande parte da vegetação da Mata Atlântica. E eles focavam em exportar esses recursos que eles exploravam. Dentre as espécies vegetativas exploradas e exportadas, a que mais se destaca é o pau-brasil, que é uma espécie nativa da Mata Atlântica e que hoje se encontra quase extinta, existindo pouquíssimas árvores. O processo de ocupação do solo até o século XX deve-se porque esse processo foi concentrado na região oeste do Brasil, justamente onde está localizado o bioma da Mata Atlântica. E, além disso, aconteceu a expansão dos centros urbanos com a ocupação do solo, porque o aumento da população impulsionou a expansão dos centros urbanos. O desenvolvimento da agropecuária no século XX deve-se porque houve um intenso processo de substituição de florestas nativas, principalmente na Mata Atlântica, por áreas de agricultura e pecuária. E isso ocorreu por causa da necessidade de suprir a demanda por alimentos da população brasileira. E atualmente, a Mata Atlântica ainda sofre com desmatamento na atualidade, mesmo com as leis de proteção ambiental e com a sua área total extremamente reduzida. Isso devido aos cortes ilegais de árvore, especulação imobiliária, tráfico de animais e a poluição ambiental. As consequências da redução de habitats na Mata Atlântica se assemelham às dos outros biomas, mas eu vou falar um pouquinho agora, né, que é a alteração do microclima da região, a perda de biodiversidade e o genocídio e etnocídio dos povos indígenas. A alteração do microclima da região é devido por conta que essas áreas florestais absorvem, por meio da vegetação, a maior parte da energia solar pelos processos fotossintetizantes e de evapotranspiração. E a sua ausência impede que esse recurso biológico seja feito, o que faz com que o calor se propague com mais intensidade na atmosfera devido à maior exposição do solo. A perda da biodiversidade é por conta, né, que como está desmatando muito, causa o fim das espécies vegetativas e a morte das espécies de animais, e ambos podem ser extintos, inclusive, né, tem alguns já. E, além disso, o genocídio e etnocídio dos povos indígenas, porque muitas tribos indígenas vivem isoladas nas florestas, de acordo com seus costumes e tradições. E a diminuição dessas áreas, através do desmatamento, destrói os territórios com que os povos têm dependência e são base de sua sobrevivência em cultura. Vou falar sobre a redução de habitats silvestres em relação à fauna marinha. Os ecossistemas marinhos são, como exemplo, os recifes e os manguezais, que eles também são ecossistemas da Mata Atlântica. As causas para a degradação desses ambientes são diversas, mas eu abordei duas, que é a poluição, devido a que frequentemente é lançado nos oceanos grandes quantidades de poluentes, como exemplo, esgoto, agrotóxico de atividades agrícolas, substâncias tóxicas de atividades mineradoras. E elas alteram as propriedades físico-químicas da água. E outro fator agravante da poluição marinha são as plataformas de extração de petróleo, porque frequentemente os navios petroleiros, eles são responsáveis por vazamento de petróleo e esse acarreta em um desequilíbrio ecológico, porque o petróleo impossibilita a entrada de luz solar, impedindo assim a fotossíntese. Outra causa é o branqueamento de corais. O branqueamento de corais é um problema ecológico grave que afeta os recifes de corais, e esse problema é derivado principalmente pelo aumento da temperatura da água dos oceanos. Os recifes de corais, eles são habitats de mais de 25% das espécies marinhas. E as consequências da redução desses habitats é a extinção das espécies marinhas.
já que com a morte dos corais, os peixes pequenos ficariam sem alimento e acabariam morrendo, e assim por diante, sendo assim, né, uma desregulação totalmente da cadeia alimentar marinha. A floresta amazônica representa 1/3 das florestas tropicais do mundo, desempenhando um papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garantir a qualidade do solo, dos estoques de água doce e proteger a biodiversidade. Em primeiro lugar, falarei da grilagem, que se iniciou fortemente nos anos 70 e 80. A terra pública, habitada por colonos, ribeirinhos, índios, caboclos em geral, foi sendo colocada à venda em lotes para novos investidores que adquiriram diretamente com o governo ou por particulares, que vendiam terras públicas como se fossem deles. Porém, em ambos os casos, era de grande frequência que as terras fossem demarcadas numa extensão maior do que originalmente foi adquirido. Historicamente falando, desde os anos 60, tornaram-se comuns certas práticas que ainda hoje ocorrem objetivando as grilagens de terra, tais como a venda da mesma para diversos compradores, a incorporação da terra pública e a terra particulares, a venda da terra pública, principalmente demarcadas para indígenas e preservação ambiental, e venda de terra às margens das grandes estradas federais, antes assegurada aos pequenos agricultores, transformando-as em fazendas de gado. E hoje, no século XXI, a venda de terra pública pela internet, como se os vendedores fossem seus proprietários com base em documentação forjada. E como o Estado permitiu a legitimação e a legalização da grilagem de terras na Amazônia? Através das medidas provisórias 005 e 006 de 6 de 6 de 1976, da Casa Militar da Presidência da República, o governo federal regularizou a aquisição da terra demarcada ou comprada fraudulamente e deu à Justiça os instrumentos legais de que esta precisava para legalizá-las e, posteriormente, promover a expulsão dos antigos moradores. Com isso, o Estado regularizou a grilagem na região e instituiu como prática tolerável, além de legitimar e legalizar. Não contente, ainda reforçou, concedendo empréstimos e financiamentos para investir nas terras. Os estados da região amazônica acompanharam a medida federal e criaram leis que legitimavam a grilagem. Por fim, as consequências desses atos permanecem até hoje. Em segundo lugar, falarei sobre o desmatamento e a ocupação irregular da floresta amazônica. Apesar dos serviços ambientais ativos na região, parte de sua cobertura natural tem sido removida para a exploração de madeiras, bem como para a agricultura e pecuária. Mesmo que o tamanho da Amazônia seja enorme e apresente grandes áreas completamente intactas, a expressiva perda de vegetação, principalmente no famoso Arco do Desmatamento, que são 500 mil km² de terra que vão do leste e sul do Pará em municípios na região amazônica. De acordo com o projeto PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 1988 a 2013, a Amazônia Legal foi desmatada em 402 mil km². Contudo, cerca de 92% do desmatamento realizado neste período ocorreu entre 1988 a 2008, com expressiva redução em 2009 e 2013. Porém, com os governos de direita e liberações feitas pelo ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o desmatamento voltou com força maior, fora que a substituição da cobertura natural por áreas de pastagem ou cultivadas altera as características aerodinâmicas e radiativas da superfície e modifica o ambiente, principalmente no padrão das trocas de energia em massa. As consequências, de uma forma mais resumida, basicamente na grilagem, é a venda de terra pública totalmente demarcada para indígenas e preservação, e a alteração das características naturais, pois altera aerodinamicamente e radiativamente da superfície e modifica o ambiente, principalmente no padrão das trocas de energia e massa. Portanto, note-se que as medidas devem ser tomadas para que ocorra o mínimo de solução possível para a situação. Logo, propondo minimizar as duas causas, apresenta a conceição florestal, que objetiva o uso sustentável dos recursos florestais, na qual apresenta 3 modalidades de gestão de florestas públicas: a destinação de florestas públicas para as comunidades tradicionais, a gestão direta, em que o Estado realiza o manejo florestal, e a concessão florestal. De acordo com a Lei 11.284/2006,
A concessão pode ser feita para a exploração de florestas públicas naturais ou plantadas, podendo ser exploradas recursos florestais, madeireiros e não madeireiros, além de serviços de turismo. A legislação permite os governos estaduais, municipais e federais gerenciarem seus recursos florestais. Vale ressaltar que não é permitida a exploração de recursos genéticos, minerais e hidrográficos, além de animais e créditos de carbono. A política de concessões florestais não visa apenas atender a demanda por produtos e serviços da floresta, por meio do uso sustentável, pois, além disso, a premissa é que poderá dificultar o desmatamento, a grilagem de terras públicas e a ocupação desordenada da floresta, e simultaneamente propiciar uma gestão sustentável dessas, aumentando a renda e melhorando a qualidade de vida da população local. A legislação em questão visa também implantar o manejo florestal sustentável em florestas públicas. Vale ressaltar que as terras públicas, áreas militares, terras indígenas e unidades de conservação que podem ser passíveis de concessão florestal são as inscritas no Cadastro Anual de Florestas Públicas, incluídas no Plano Anual de Outorga Florestal, o PAUF. Salienta-se que o modelo de gestão não pode ser aplicado às reservas de desenvolvimento sustentável e extrativistas, pois são de uso comunitário. Enfim, as concessões florestais representam um avanço no que se refere à gestão das florestas públicas no Brasil, pois além de promover uso sustentável, aumento da oferta de madeira e melhorias sociais e econômicas, elas exercem função de proteção das florestas, porque impede o avanço da ocupação desordenada e da grilagem de terras. As reduções, né, dos habitats no Brasil são muito iguais, mesmo que tenham alguns focos diferentes, a maioria das reduções são feitas de forma igual. Nós fizemos proposta de recuperação total ou parcial dos habitats silvestres que poderia funcionar para todas, como a destinação de florestas públicas para as comunidades tradicionais, a gestão direta em que o Estado realiza o manejo florestal, a concessão florestal, o controle de incêndios, a regulamentação e fiscalização do turismo, a recuperação planejada das reservas e o reflorestamento com espécies nativas. E os próximos slides todos serão de referências, né, só para completar. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.